Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria mais uma vez poder estar aqui com os irmãos ministrando essa lição tão importante. Quero agradecer aos irmãos que estão à frente do trabalho, Deus abençoe, eu fico honrado pelo convite, Deus continue abençoando vocês. Essa lição, somos cristãos, então é uma lição que tem um cunho mais apologético, né? É uma lição que trata das verdades centrais da fé cristã e também tem a intenção de combater ensinos que desviam daquilo que a igreja acredita, daquilo que é central para a fé. Mas nessa lição 2, nós vamos perceber que esse combate aos ensinos errôneos já começa na igreja primitiva, né? Então a igreja primitiva, ela já lutou muito pela verdade, porque nós olhamos, por exemplo, Judas mesmo, né, escrevendo, a segunda carta de Pedro também, e um dado interessante ali, quando a gente analisa, né, Judas e segunda Pedro, para quem talvez não se lembra, Judas e segunda Pedro é um escrito muito semelhante, tanto que algumas pessoas até discutem, né? Será que Judas resumiu Pedro ou Pedro expandiu Judas? Porque as duas cartas são muito semelhantes, segunda Pedro e Judas. Só que tem um detalhe que muda, é o tempo verbal. Então, um autor diz, olha, estou escrevendo porque surgirão falsos mestres. O outro autor diz, não, já surgiram, já está no tempo presente. Então, enquanto um autor está visualizando o que vai acontecer no futuro, o outro já está dizendo, já está acontecendo, já os falsos mestres já chegaram de forma muito rápida. E o apóstolo Paulo também foi um dos que batalhou pela verdade de Deus, porque naquele tempo, irmãos, tinha tanto ensino equivocado. Só para os irmãos terem uma ideia, foi encontrado na região de Nag Hammadi, ali do século 20 mesmo, Nag Hammadi no Egito, evangelhos gnósticos, evangelhos heréticos, em torno de 200 evangelhos. Agora você tem uma ideia, né? Nós temos os 4 evangelhos aqui que nós acreditamos que são os canônicos, mas existiam em torno de 200 evangelhos heréticos percorrendo todas as regiões. Imagina aquelas pessoas que muitas vezes não sabiam ler, que tinham dificuldade com a instrução, então precisava mesmo de ter uma figura de autoridade ali, para dizer o que é o certo e o errado. Então os apóstolos, eles eram essas autoridades constituídas por Deus, para direcionar os irmãos, até porque, para nós hoje, temos a Bíblia completa aqui, e aí alguém ensinou alguma coisa, você fala, peraí, mas isso aqui acho que está errado, e você vai lá na Bíblia, você olha, imagina naquela época, nos primórdios da igreja, os 4 evangelhos ainda não haviam sido escritos. Então, quando os 4 evangelhos foram escritos, a maioria das cartas de Paulo já haviam sido escritas. Então, os 4 evangelhos foram escritos depois de uma grande parte das cartas de Paulo. Então os cristãos não tinham os evangelhos para eles consultarem e ler. O que eles tinham? Os apóstolos, que de fato narravam e descreviam para eles o que havia acontecido. Então os apóstolos eram aquela figura de autoridade que dizia, não foi assim, Jesus falou isso aqui, Jesus falou isso. E aí, aqueles que andaram com os apóstolos também se tornaram figuras de autoridade. Por isso que quando eles foram reconhecer os livros, quais são os livros que de fato são enviados por Deus? Eles falaram, primeiro, os que foram escritos por um apóstolo. Então os que foram escritos por um apóstolo são livros autoritativos. Segundo, tem que ser escrito por alguém que andou com um apóstolo. Então Marcos não era apóstolo, mas andou com Pedro. Lucas não era apóstolo, mas andou com Paulo. Então era um critério que eles usavam. Qual outro critério? O ensino tem que estar de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus e do Antigo Testamento. Terceiro critério,
tem que ser reconhecido pelas igrejas já como livro sagrado. Aí assim, a partir desses critérios, chegaram-se aos livros que nós temos hoje. Então hoje para a gente está mais fácil, porque nós temos a palavra de Deus aqui. A nossa luta hoje não é saber o que é a palavra de Deus ou não, porque a gente já sabe, está aqui. A nossa luta hoje é interpretar corretamente, porque o problema hoje é pessoas que estão pegando a palavra de Deus, estão distorcendo os textos, interpretando de forma equivocada, e alguns até de forma intencional mesmo, para enganar as pessoas. Então a nossa briga hoje é exatamente nesse campo. O que a palavra de Deus está dizendo? Qual é a interpretação correta? Diferente da igreja primitiva, que também tinha que lidar com essas questões, só que eles ainda tinham que lidar com o problema de saber quais livros eram ou não autorizados. Tem um homem chamado Marcião, que era um herege. Ele criou uma Bíblia. Ele foi um dos primeiros a pegar uma série de livros e criar uma Bíblia. Foi um dos primeiros. Ele falou, olha, ele pegou 10 cartas de Paulo, pegou só o Evangelho de Lucas, desprezou Mateus, falou, Mateus não é de Deus não. Então ele pegou só 10 cartas de Paulo, pegou Lucas, desprezou uma série de escritos e formou uma Bíblia. Só qual era o problema? É que Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus punitivo, um Deus bravo, mas o Deus de Jesus é um Deus de amor. Então Jesus é um Deus aqui, ou lá era outro Deus. Isso aí foi combatido pelos cristãos. Eles tiveram que falar, não, está tudo errado. E aí os cristãos tiveram que reafirmar a verdade e mostrar, tá bom, se o que Marcião fez está errado, então qual é o cânon correto? Qual é a Bíblia correta? E aí a igreja se envolveu nesses debates para reafirmar a verdade. Então quando alguém diz assim, né, a gente tem que pregar o evangelho e ficar discutindo essas coisas, não, a igreja primitiva, ela permaneceu porque eles lutaram e brigaram pela verdade. Então nós temos sim que defender a verdade. Então a verdade de Deus, ela tem que ser defendida, vivida, pregada por nós, assim como foi na igreja primitiva, assim como Paulo fez, assim como os apóstolos fizeram. Então é isso que nós estamos entendendo aqui. Essa lição, o objetivo dela é muito simples. O objetivo dessa lição é mostrar como que Paulo foi usado por Deus para combater os judaizantes, aqueles grupos que queriam judaizar os cristãos gentios. De forma sintética, a ideia era essa: um grupo de judeus diziam assim, olha, para ser crente, para ser salvo, você não precisa só da cruz, a cruz não é suficiente, você precisa também de mais algumas coisas. O que? Circuncidar, guardar as festas, como os sábados e as festas todas, por exemplo. Você precisa também guardar a dieta judaica, que eram as leis dietéticas. Os judeus chamam de o kashrut, né? Então você não pode comer uma carninha de porco, você não pode comer um camarão, entendeu? Você não pode, isso aí é proibido, tá? Quem gosta de camarão aí, por exemplo, também já ia sofrer, né? Então as dietas judaicas aí você tinha que guardar todas elas. E o apóstolo Paulo vem e fala, não, negativo. Isso aqui foi dado para os judeus. Os gentios não precisam de observar essas coisas para serem salvos. Você tem uma ideia do que isso significa? Vou te explicar de forma muito simples. Se os judaizantes tivessem vencido, se Deus não tivesse levantado Paulo para lutar pela verdade, hoje todos nós aqui, homens, seriam circuncidados, e todos nós teríamos que observar todo o calendário judaico, com a alimentação, com as festas e tudo mais. Se nós não fazemos isso hoje, é porque, graças a Deus, Deus levantou Paulo e Paulo lutou pela verdade. Nós sabemos que para ser salvo, você não precisa ser circuncidado. A verdadeira circuncisão, Paulo diz em Romanos 2, é a do coração, que o Espírito Santo opera. Você não precisa guardar dias festivos e dias litúrgicos para você ser salvo. A cruz de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro.
inteiro. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Então, este é o objetivo da lição. E agora nós vamos entender isso aqui passo a passo, ok? Então, no primeiro ponto aqui, diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. E aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele faz um resgate do apóstolo Paulo e as suas idas a Jerusalém, certo? Há uma discussão sobre qual seria, provavelmente a idade de Paulo, e há muita discussão, mas tem um autor chamado Michael Gorman, que é considerado hoje uma das maiores autoridades em apóstolo Paulo. Um livro muito interessante que ele publicou sobre a vida do apóstolo Paulo, o Michael Gorman defende que o apóstolo Paulo provavelmente tinha quase a mesma idade que Jesus, ou fosse 5 anos mais novo. Então, se nós seguirmos o Michael Gorman, se ele estiver correto, não dá para saber absolutamente, mas se ele estiver correto, então o apóstolo Paulo tinha uma idade próxima da de Jesus, ou talvez fosse em torno de uns 5 anos mais jovens, aí, segundo mais jovens, segundo a cronologia que o Michael Gorman apresenta. E aí, quando que Paulo se converteu então? O Michael Gorman coloca que a conversão de Paulo talvez tivesse acontecido entre de 33 a 36, ou seja, pouco tempo depois da morte de Jesus, não foi algo muito extenso. Por quê? Porque Gálatas 2 mostra Paulo indo a Jerusalém 14 anos depois, e a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, que é Gálatas, foi provavelmente antes do ano 50, então, se você pegar aí, 33, mais 14, mais um tempo da primeira viagem missionária, então, Paulo não se converteu muito tempo depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha uma idade aí, talvez, mais ou menos próxima. O primeiro escrito do Novo Testamento que nós temos é a carta de Tiago. A carta de Tiago é o primeiro texto do Novo Testamento que foi escrito. Foi escrito provavelmente em torno de 45 depois de Cristo. E aí o segundo texto do Novo Testamento a ser escrito, há um debate, Alguns consideram que é Tessalonicenses, outros consideram que é Gálatas. O pastor Ezequiel Soares aqui na lição considera que é Gálatas, eu também creio nisso. Então eu creio que Gálatas foi o segundo texto do Novo Testamento a ser escrito, na ordem. Primeiro, Tiago. Então quando você estiver lendo a carta de Tiago, você está lendo o primeiro texto do Novo Testamento que foi escrito. Tanto é que Tiago chama a igreja, a reunião ainda de sinagoga. Quando houverem vossos ajuntamentos, a palavra grega é sinagoga. Então Tiago ainda está chamando a igreja de sinagoga, porque era muito próximo ainda. Então quando você lê Gálatas, você está lendo provavelmente o segundo texto do Novo Testamento a ser escrito. E qual que é o detalhe? Por que eu estou destacando esses pontos aqui? Porque quando Paulo se converte, Atos capítulo 9, mostra a conversão do apóstolo Paulo. Ele está indo a Damasco, no meio do caminho ele se encontra com Cristo, e ele se converte, ele cai. Se foi do cavalo ou não, não dá para saber, pode ser que sim, a Bíblia não menciona, tem sempre essa brincadeira, Paulo caiu do cavalo, mas onde que está? A Bíblia não diz, mas pode ser que sim, acho que Paulo estivesse indo a pé, e aí Paulo se converte. Depois Paulo fica ali na região da Arábia por 3 anos, depois de 3 anos, Paulo vai a Jerusalém. Depois de 3 anos da sua conversão, Paulo vai a Jerusalém. Só que quando chega a Jerusalém, Paulo não é bem recebido. É evidente que não seria. Por quê? Porque antes Paulo era um perseguidor. Paulo tinha autoridade para poder perseguir os cristãos, aprisionar alguns. Ele acompanhou a morte de Estevão. Ele segurou a capa dos apedrejadores. Então Paulo era temido. Agora, imagina só, esse homem se converte, será que é verdade? Muitos começaram a pensar, eu acho que não é verdadeiro. Então os cristãos ficaram com medo de Paulo, Por quê? Por causa do zelo de Paulo. Lembrando que na época de Paulo, os judeus eles tinham um modelo. Qual era o modelo? O modelo era Finéias. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Números, nós pegamos lá, vamos ler Números, o capítulo
eu acho que, se a minha memória não me falha, deve ser o 25. Mas, quando a gente vai para Números, a gente tem um detalhe interessante. Aqui, Balaão, ele foi usado, né, de forma maligna, por assim dizer, para poder aconselhar Balaque a introduzir mulheres no acampamento israelita. E as mulheres entraram no acampamento israelita, e aí Israel começou a se prostituir com essas mulheres, e Deus enviou uma praga. Mas olha o que diz Números 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Quem mandou as filhas dos moabitas ir ao acampamento de Israel? Balaão, que aconselhou Balaque. Foi ideia do Balaão. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel em Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Olha só o verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel que morreram ali naquele dia. Aí texto de número 10 diz assim, verso 10: então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Percebe? O que Finéias fez? Matou aquele homem com a mulher, pegou uma lança, atravessou os dois. E aí Deus falou: olha, porque Finéias foi zeloso, o zelo de Finéias foi louvado pelo Senhor. Olha o Salmo 106, o Salmo 106, verso 30 e 31, está citando este texto. Verso 30 e 31 está citando este texto. Olha só o que diz, Salmo 106, verso 30 e 31. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste, e isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Quando a gente olha para Gênesis 15, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Finéias matou pelo zelo e isso lhe foi imputado por justiça. Então, pensamento do judeu, você tem dois modelos: ou você pode ter a fé de Abraão e crer como Abraão creu, contra a própria esperança, e ser zeloso como Finéias, que se preciso for, para a honra de Deus não ser ofendida, para que a justiça de Deus não seja ofendida, ele matou, e Deus se agradou. Paulo tinha esse modelo, por isso que Paulo diz que ele era zeloso, não é verdade? Ele era zeloso, era um modelo que você tinha. Paulo não estava matando, perseguindo os cristãos ali e tudo mais, porque ele era uma pessoa maligna e ele queria fazer o mal. Muito pelo contrário, ele diz que no seu zelo, porém sem entendimento, ele achava que ele estava fazendo o certo, que ele estava fazendo o que era certo. É a mesma ideia. Primeiro livro dos Reis, por exemplo, a ideia de Elias, quando mata os profetas de Baal, é a mesma coisa, é o zelo de Elias. Então, o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, por exemplo, está mencionando
lá Elias e os profetas de Baal. Por quê? Porque Elias foi zeloso e matou os profetas de Baal. Então era um modelo que você tinha. Então quando o apóstolo Paulo depois se converte e vai, depois de 3 anos, a Jerusalém, o povo está pensando: será? Ninguém quis receber Paulo, o povo ficou com medo. Mas aí Barnabé apareceu e abraçou Paulo. Barnabé, na verdade, não era nem o nome dele. Barnabé é uma espécie de codinome, usar uma linguagem mais simples, é um apelido que ele recebeu, né, dos irmãos. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ajudava a igreja, ajudava os próximos. Ele era um homem rico, Barnabé era um homem rico, então ele vendeu a sua fazenda e deu à igreja. Mas a ideia é que ele tinha muitas posses, então ele ajudava os irmãos com a sua riqueza. E os apóstolos chamaram Barnabé de filho da consolação. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ajudava o outro. E ele fez isso com Paulo. Quando ele viu Paulo sendo rejeitado pelos irmãos que estavam com medo, Barnabé foi e abraçou Paulo e introduziu Paulo no seio dos irmãos. E aí Paulo começou a ter contato com os irmãos, mas ainda com receio. Só que em Jerusalém, Paulo era muito odiado, porque eles consideravam que Paulo era um traidor. Os judeus que não se converteram consideravam que Paulo era um traidor, porque agora ele virou cristão. Então eles estavam tentando matar Paulo. O que os apóstolos fizeram? Olha, eles vão acabar matando Paulo, então vamos mandar Paulo para Tarso. Paulo foi para Cesareia, de Cesareia foi para Tarso, e fica 11 anos lá. Nesse período de tempo, a igreja de Antioquia começa a crescer. Isso é interessante, por quê? Porque quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, nós temos 2 igrejas que são importantes. Então, na igreja primitiva, a princípio, 2 igrejas ficaram importantes. Primeiro, Jerusalém, a igreja mãe. Essa era a igreja mais importante, a igreja mãe. Então, Jerusalém era a mãe dos cristãos, por assim dizer. Só que depois de um tempo, a igreja de Antioquia começou a crescer também. Só que com uma diferença: os cristãos que estavam em Jerusalém eram cristãos que eram judeus que se converteram. Então os cristãos de Jerusalém eram judeus convertidos a Cristo. Então eles tinham todos os costumes de um judeu. Então eles continuavam circuncidando seus filhos, eles continuavam guardando o sábado, eles continuavam guardando a alimentação judaica, porque eles eram judeus que se converteram. Só que a igreja de Antioquia era uma igreja formada por gentios, por crentes que não eram judeus. Então eles não tinham esses costumes, eles não eram judeus. E aí essa igreja se tornou uma igreja importante. Os apóstolos falaram: olha, a gente tem que mandar alguém para lá, alguém para olhar a igreja de Antioquia, para ajudar a acompanhar. Quem que vai? Vamos mandar Barnabé. Barnabé vai. Só que Barnabé tem uma ideia: bom, preciso de uma ajuda. Quem que eu vou buscar? Quem melhor do que Paulo? Então Barnabé resgata Paulo e leva Paulo para Antioquia, e Paulo está lá ajudando Barnabé em Antioquia. Neste intervalo de tempo, é possível que eles recolheram uma oferta para levar para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém ajudava muitas pessoas. E aí vai Paulo, Barnabé e Tito a Jerusalém, depois de 14 anos, levar uma oferta à igreja. Um fator: Paulo era circuncidado, porque era um judeu, Barnabé também, Tito não, Tito era um grego, Tito não era circuncidado. E aí, quando chega lá em Jerusalém, surge o problema. Por quê? Porque daquele grupo, um grupo de judeus que se converteram, esse grupo era mais radical, eles achavam que tinha que circuncidar Tito também. Porque aí começou a ter um conflito, percebe? Qual o conflito? Há um grupo da igreja de Jerusalém, um grupo radical, começou a defender que a igreja de Antioquia estava errada, porque os cristãos tinham que ser circuncidados lá também, e tinham que guardar todos os costumes judaicos, inclusive Tito. E aí Paulo e Barnabé se opuseram a isso aí, falaram: não, isso não pode acontecer. Quando chega nessa segunda visita a Jerusalém, Paulo, ele tem um encontro com os apóstolos. Paulo, ele fala, olha, o evangelho que eu prego é esse. E Paulo expõe o evangelho que ele pregava, mas não como que pedindo autorização. E aí os apóstolos
falam, não, é isso aí mesmo, o evangelho que você prega é o evangelho que a gente prega também, e Deus te chamou para pregar aos gentios. Então Paulo diz, olha, eles não me ensinaram, porque o que eu estou pregando eu recebi do Senhor, né? Em Gálatas no capítulo 1 ele descreve, o Senhor me revelou, mas eles me deram a destra e falaram, não, pode ir, você está autorizado a pregar. Então Paulo recebeu a autorização da igreja de Jerusalém a pregar aos gentios, assim como Pedro foi chamado para pregar para os da circuncisão, ou seja, para os judeus, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, e a igreja de Jerusalém reconheceu isso, pode ir. Só que quando volta, depois dessa segunda viagem, Paulo e Barnabé voltam a Antioquia, ficam ali um tempo, eles vão para a primeira viagem missionária, e tudo mais. Quando eles voltam, é possível que seja essa a cronologia, quando eles voltam, um grupo de judaizantes já estavam lá, talvez em Antioquia, despregando tudo que eles pregavam, e aí a Bíblia diz que houve não pequena contenda, ou seja, uma contenda grande. Vamos ler Atos capítulo 15, por gentileza. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 15. Paulo vai para a primeira viagem missionária no capítulo 13 de Atos, certo? No capítulo 13 ele vai para a primeira viagem missionária. Aqui no final do 14 ele já está voltando para a igreja que enviou, que é a igreja de Antioquia. Então vamos lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Veja, Paulo saiu da Antioquia, estava na primeira viagem missionária, veio um grupo da Judéia, tá? A Judéia é onde ficava Jerusalém, ok? Veio um grupo da Judéia e começou a ensinar a igreja de Antioquia de um jeito diferente. Olha só o que diz: assim ensinavam os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha o ensino dos irmãos da Judéia: se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Mas espera aí, mas Cristo não, a cruz de Cristo, será que não é suficiente? Não, não é suficiente. É isso que estão dizendo. Eles estão dizendo, ó, a cruz não é suficiente, você precisa circuncidar. E aí, olha só o texto diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. A coisa foi tão séria que houve não pequena discussão e contenda. A briga não foi fraca, o negócio foi grande, e foi tão sério que a igreja falou: olha, isso aqui só vai se resolver em Jerusalém, não deu para resolver ali, isso aqui só vai se resolver em Jerusalém. O que é que a gente faz então? A igreja de Antioquia montou uma comissão, Paulo, Barnabé, mas alguns, vocês vão lá a Jerusalém, e esse grupo com certeza foi também, para defender o seu lado, né? E foram todo mundo a Jerusalém, na primeira convenção, né? E a gente sabe que convenção às vezes dá umas coisinhas assim mesmo, né? Acontece, né? A primeira convenção ali da igreja está lá, para tratar desse problema tão sério. Só que interessante, aqui vem a cronologia que eu estou fazendo com os irmãos. Gálatas, então, provavelmente foi escrito antes de Paulo e Barnabé irem a Jerusalém, em Atos 15. É isso que o pastor Ezequiel Soares está defendendo na lição, e é isso que parece que é a melhor forma de compreender. Gálatas foi escrito antes. Por quê? Porque antes de ter essa contenda toda, já estava tendo uma certa indisposição lá na igreja, por causa desse grupo. E aí, Pedro estava lá em Antioquia, porque Pedro e Paulo, ao que tudo indica, eles tinham amizade, porque Paulo fica em torno de 15 dias na casa de Pedro e tudo mais, eles tinham uma certa amizade. E aí Pedro estava lá em Antioquia também. Só que quando Pedro estava em Antioquia, Pedro, Barnabé, todo mundo comendo juntos à mesa, chega um grupo de Jerusalém. Quando Pedro vê aquele grupo vindo de Jerusalém, Pedro e Barnabé, sabe o que eles fazem? Saíram da mesa, se levantaram e de fininho, e como diz, escapuliram,
foram saindo de fininho. Por quê? Porque para um judeu, sentar à mesa e comer com um gentil, isso para o judeu era impossível, não podia. Mas Pedro e Barnabé estavam lá, todo mundo comendo junto, na mesa, os gentios, todo mundo alegre. Quando ele viu aquele grupo que vinha da Judéia, Pedro, quem sabe, falou, né, rapaz, eu vou ao banheiro ali. Barnabé disse, eu vou também, né? E saiu. Paulo viu aquilo na hora, mas Paulo não esperou, foi na hora. Paulo não chamou de lado e falou, vem aqui vocês dois. Não, foi, pelo que dá a entender, foi na hora. Paulo falou assim, uai, por que vocês estão agindo com dissimulação? Paulo estava repreendendo Pedro e Barnabé. Por que vocês estão agindo com dissimulação? Ué, antes vocês estavam comendo aqui, todo mundo bem, em comunhão e alegria. Agora vocês viram esse grupo e se levantaram. Vocês estão considerando que os gentios não são cristãos? Vocês, sendo judeus, né, parafraseando aqui, não estão dando testemunho. Então Paulo repreende Pedro e Barnabé, mas na hora. Paulo diz que os enfrentou ali. Então isso está em Gálatas, capítulo 2. Vamos ler. Gálatas, capítulo 2, verso de número 11. Que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo não ficou comentando por trás, assim, né? Ó, gente, eu não gostei da atitude de Pedro não, vocês viram lá? Paulo foi na cara, logo. O temperamento de Paulo era assim, né? Paulo era, pelo que a gente entende analisando as cartas de Paulo, Paulo tinha um temperamento mais direto. Paulo não ficava esperando para falar, não. O que ele tinha que falar, ele falava logo, e já na cara, e já resolvia o problema logo. Então, aí o texto diz: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, ou seja, estava lá Pedro comendo com gentios tranquilamente, mas depois que chegaram, se foi retirando. A ideia aqui é que ele foi saindo devagarzinho, sabe? Se foi retirando devagarzinho, foi se afastando, sabe? De repente você já está lá, né? Só Deus sabe onde. Se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Paulo está dizendo aqui, ó, eu disse a Pedro na presença de todos. Paulo não chama Pedro num canto, não. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo repreendeu Pedro e ali, percebe? Então, a gente entende que Gálatas foi escrita antes de Atos 15, quando Paulo escreve às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região muito grande, então Paulo escreve às igrejas da Galácia, não é uma igreja, eram as igrejas, é uma região muito grande de igrejas. Paulo passa ali na primeira viagem missionária. Quando Paulo retorna, chega em Antioquia já está acontecendo aquelas coisas, e Paulo recebe uma notícia de imediato, que os irmãos da Galácia ouviram o Evangelho, receberam o Espírito, mas já estavam abandonando o que tinham ouvido. Por quê? E aqui surge um problema. Paulo ia e pregava, vinha um grupo de judaizantes atrás despregando. Paulo ia e ensinava, vinha um grupo de judaizantes despregando tudo que Paulo pregava. Por isso que em Gálatas, no capítulo 1, Paulo faz 3 defesas. Primeiro, do seu apostolado. Paulo diz, a Paulo apóstolo segundo a vontade de Deus. Paulo está dizendo, não sou eu que me constituí apóstolo, não, como a gente tem hoje aí, né? Tem gente que pega o litro de azeite e derruba na própria cabeça e fala, a partir de hoje eu sou apóstolo. Agora, como, né, apóstolo já ficou pequeno, daqui a pouco a gente vai ter um outro título, né, para arquiapóstolo e mais algumas outras coisas mais, porque já está ficando pouco para o povo de hoje. Paulo não foi assim. Paulo não falou, eu sou apóstolo. Não, o Senhor apareceu, ele se revelou a Paulo e chamou Paulo para ser um apóstolo. Paulo diz, como que um abortivo. Então Paulo foi o último naquela geração de apóstolos para ser chamado daquele jeito.
Então Paulo está dizendo, Paulo apóstolo segundo a vontade de Deus. Então ele defende seu apostolado. Segunda coisa, Paulo defende a sua mensagem. Porque os judaizantes diziam assim, olha, a mensagem de Paulo é bonita, né? Bonitinha, legal, só que é liberal demais. Paulo está pregando uma mensagem liberal. Paulo está dizendo para vocês que vocês não precisam circuncidar, que não precisam guardar a alimentação judaica, que vocês não precisam guardar todas as festas e o calendário judaico. Isso não é verdade, os judaizantes diziam. Paulo está mentindo para vocês. Paulo está dizendo que Cristo é suficiente para salvar vocês? Não é. Vocês precisam guardar tudo isso aqui. Então eles acusavam Paulo de pregar uma mensagem, para ele, na visão deles, liberal. Uma mensagem. Aí Paulo diz, irmãos, se aparecer um anjo vindo do céu aqui e pregar outro evangelho, seja anátema, condenado. Agora eu pergunto aos irmãos, vamos ser sinceros, a gente está aqui na igreja, se descer um anjo aqui agora, brilhando de luz, aquela coisa toda, e falar para você que essa Bíblia está errada, será que não vai ter um monte de gente que não vai acreditar? Porque tem gente que está acreditando em palavra de homem que está ensinando, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Imagina um anjo aparecer, não é verdade? Tem gente aí ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus e despregando, e um monte de gente acreditando. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é o critério para a gente avaliar até a ação sobrenatural. Até a ação sobrenatural. Então, se aparecer um anjo aqui, arcanjo, bispo, e apóstolo, e o que quer que seja, se pregar algo fora da palavra de Deus, anátema, condenado, rejeitado pela igreja, porque Deus não duela com seu caráter. A palavra de Deus foi instituída para a igreja saber como viver nesse mundo. Então, hoje, nós temos que observar isso com muito cuidado, porque a coisa está ficando difícil. E aí Paulo diz, olha, então se aparecer um anjo e pregar um outro evangelho, vocês rejeitam, não aceitam, porque esse evangelho que eu estou pregando aqui, não é produto da minha mente, Paulo diz, não é produto da minha mente, mas na verdade, foi o Senhor que me revelou. E a terceira defesa que Paulo faz, é das suas intenções. Primeiro, Paulo defende seu apostolado. Segundo, o evangelho que ele prega. Terceiro, as suas intenções. Porque esse grupo de judaizantes diziam assim, Paulo, ele está deixando a mensagem mais light para vocês, porque Paulo quer ganhar o prestígio de vocês. Paulo quer prestígio humano. Aí Paulo fala assim, gente, se eu quisesse prestígio humano, eu não saía de onde eu estava, porque eu era um judeu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Na minha época excedia a todos no zelo. Ou seja, o Paulo está dizendo, eu deixei uma carreira, humanamente falando, promissora, para me tornar um perseguido. Que vantagem que há nisso, humanamente falando, né, pastor? Que vantagem que há? Não há vantagem, humanamente falando, nenhuma vantagem, se não for Deus que chamou, se não for o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, não faz sentido, o que eu estou fazendo aqui, não é porque eu quero, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque é me imposta essa tarefa, Paulo diz. Então Paulo, ele faz uma defesa, e aí quando Paulo vai a Jerusalém, em Atos 15, ele já vai junto com Barnabé e com um grupo, para decidir a questão dos irmãos gentios que se converteram. Então, o objetivo da reunião aqui, bom lembrar, o texto diz, é bom lembrar, que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, que ele está falando da segunda visita de Paulo. Então, recapitulando, para ficar fácil, primeira visita de Paulo a Jerusalém, depois da conversão, 3 anos, segunda visita de Paulo a Jerusalém, depois que Paulo foi levado para a igreja de Antioquia, já em torno de 14 anos depois de sua conversão, certo? E terceira viagem de Paulo a Jerusalém, já é em Atos 15, no concílio. Então a segunda visita de Paulo, não é um concílio, não é um sínodo, não é uma reunião, a primeira também não, só a terceira, que é onde Paulo vai tratar das questões centrais ali da fé, que nós vamos ver mais à frente. E na segunda, eu disse que na segunda viagem, ele leva Tito com ele,
e dá todo um problema também, porque olha só a diferença: Paulo circuncidou Timóteo, mas não circuncidou Tito. Por quê? Porque Timóteo já era judeu, Timóteo é filho de mãe judia, Tito não, Tito é grego. Então, se Paulo circuncida Tito, ele se tornaria um prosélito, porque quando alguém que não é judeu, por exemplo, quer se converter ao judaísmo, você vai ser circuncidado, então o nome que você recebe é prosélito, você se torna um prosélito. Mas como Timóteo já era um judeu, ele só precisava ser circuncidado. A mãe dele não o circuncidou, provavelmente porque o pai não permitiu, porque o pai era grego. Então Paulo, vou circuncidar Timóteo, porque ele já é judeu. Isso vai facilitar o acesso de Timóteo à comunidade judaica. Então circuncida Timóteo, facilita, os judeus não vão rejeitar Timóteo, porque ele já é circuncidado, fica mais fácil, e eu posso usar Timóteo para enviar, para fazer as obras que eu preciso. Mas Tito não. Se Paulo circuncida Tito, Paulo estava abrindo um precedente, ou talvez até estabelecendo uma norma, e aí os judeus diriam: peraí, você circuncidou Tito, por que você não vai circuncidar os outros? E alguém até poderia dizer: então quer dizer que Tito está no nível superior, porque ele foi circuncidado, a gente não. Então Paulo falou: não, nenhum gentil vai ser circuncidado. E aí Paulo inclusive disse: porque se você se circuncidar, você vai ter que guardar toda a lei judaica, vai ter que obedecer tudo. Agora, se Jesus já veio para nos libertar desse fardo que ninguém estava conseguindo carregar, você vai querer voltar para isso de novo? Então Paulo está dizendo: você está retrocedendo. Por isso que dá todo o combate ali. O segundo ponto ali é a tendência judaizante no início da igreja. Então, o espanto do apóstolo. Então logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia, como já expliquei, estavam vivendo outro evangelho. Ou seja, Paulo logo chegou da primeira viagem, no final de Atos 14, logo chega da primeira viagem, Paulo já recebe a notícia que os irmãos já estavam se corrompendo lá. E Paulo escreve essa carta, então, de forma imediata, para combater exatamente essa tendência judaizante na igreja da Galácia. Aí Paulo faz uma pergunta, que a gente chama de pergunta retórica, né? A pergunta retórica é quando você já sabe a resposta, você não quer que a pessoa responda, né? Porque você subentende que a resposta está muito clara, né? Paulo pergunta para os irmãos assim: irmãos, vocês receberam o Espírito, foi pela lei ou pela pregação do Evangelho? A resposta é óbvia: pela pregação do Evangelho. E Paulo diz: então, por que vocês estão querendo voltar de novo? Está debaixo da lei. Quem vos iludiu? Quem vos dissuadiu? Para que tão rápido, olha Gálatas, olha o que Paulo diz, capítulo 3, verso 1: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? A palavra fascinar pode ser encantou, iludiu. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para que obedecerdes à verdade? Vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado. Aí Paulo pergunta: só queria saber isso de vós. Ó a pergunta retórica: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos. Paulo estava bravo, porque tão rapidamente eles deixaram tudo aquilo que aprenderam de Paulo e se bandearam para outro caminho. E isso aqui acontecia em todos os lugares que Paulo passava. Então Paulo escreve essa carta aqui, provavelmente no ano 48, aproximadamente ao ano, perto do ano 50 ali, depois de Cristo, porque o concílio de Jerusalém acontece no ano 50 depois de Cristo. Então Paulo escreve essa carta provavelmente no ano 48 ali ao ano 50 e envia a essas igrejas já para combater esse movimento que queria fazer dos cristãos judeus, judaizar os cristãos, certo? Então Paulo escreve essa carta exatamente para combater. Outro ponto diz: quem eram esses judaizantes? Mas eu estou falando judaizantes até agora e talvez você ainda não sabe quem que era esse povo. Os judaizantes eram um grupo de judeus que se converteram a Cristo, mas que acreditavam que todos
todos os gentios deviam obedecer todas as leis judaicas, as dietas alimentares e as festas e tudo mais. É um grupo radical dentro da igreja de Jerusalém, que acreditava que para ser salvo, os cristãos todos deveriam circuncidar, guardar a dieta alimentar, todas as festas, ou seja, tinha que se tornar basicamente um judeu. Esses eram judaizantes, porque eles saíam pregando para todo lado, dizendo que todo mundo tinha que circuncidar, todo mundo tinha que guardar a dieta alimentar. Esse grupo era muito forte. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, por exemplo, a segunda carta também, Paulo está sofrendo com isso. Esse grupo, eles passavam e eles desacreditavam Paulo, descredibilizavam Paulo. Eles falavam que Paulo nem era apóstolo. Eles chegavam de algum lugar e falavam assim, Paulo ensinou isso para vocês? Sim. Mas você sabia que Paulo não é apóstolo? Como assim Paulo não é apóstolo? Ele falou que ele era, não, Paulo não é. Quem que colocou Paulo como apóstolo? Ele disse que foi Deus. Pois é, Paulo está falando que foi Deus, mas ele não é. Apóstolo mesmo é só Pedro, Tiago, lá, que foi irmão do João, Paulo não é. Então eles começavam a dizer que Paulo não era apóstolo. Eles começavam a criticar Paulo e falar, Jerusalém nem enviou Paulo. Jerusalém nem enviou Paulo. Paulo está indo por conta própria. Agora você imagina, esse grupo, eles vieram de Jerusalém. Você vai acreditar em quem? É igual a gente tem aqui, né? O templo sede aqui de Cuiabá, a igreja sede. Você vai numa outra igreja, imagina que chega lá um obreiro aqui do sede, chega numa congregação e fala, eu vim aqui em nome do pastor Silas. O que o pastor vai falar? Rapaz, meu Deus, veio mesmo. Você vai acreditar, né? Veio, o pastor Silas mandou. Então, diz que antigamente, né? Isso eu estou falando porque eu ouvi falar, não sou dessa época não. Né? Diz que antigamente, né, as trocas de pastores, diz que eram assim, né? Diz que o pastor chegava lá e falava assim, pastor Sebastião mandou eu vir aqui falar que a partir de hoje eu sou pastor aqui na igreja e tal. Pastor Adão tá aí, acho que só dessa época, hein, pastor Adão? Então, imagina, né? Você está lá, chega o obreiro, pastor a partir de hoje, pode ficar tranquilo, você pode ir embora, que eu sou pastor aqui, né? Então imagina esse grupo vindo de Jerusalém, e chegava lá e falava, nós viemos de Jerusalém, Paulo não tem autoridade. Imagina a mente dos irmãos, que confusão que nos gerava. Aí Paulo tinha que enviar carta para reafirmar o que ele falava, e tinha que ir lá de novo, e gerava um problema. A igreja de Corinto rejeitou Paulo. Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 10, olha o que os irmãos falaram para Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha o que eles falaram. Porque as suas cartas, Paulo está dizendo que eles falaram isso a Paulo. Capítulo 10, versículo 10, da segunda carta. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Imagina alguém falar para Paulo assim, Paulo, você até que escreve bem, entendeu? Mas você prega mal demais, a sua palavra é fraca, sua presença física é desprezível, você não tem a imponência. Foi encontrada em Éfeso uma gravura, numa das paredes de Éfeso, com um retrato físico de Paulo. E tem um texto chamado Atos de Paulo e Tecla, que ele descreve a aparência física de Paulo. Eu vou fazer um resuminho para você aqui. Segundo a gravura e a descrição, Paulo era baixinho, não que ser baixinho fosse um problema, né, que senão a gente estava enrolado, né? Mas era rechonchudo, rechonchudinho, de perna arqueada, faltando um pouco de cabelo em cima, e com os olhos não tão agradáveis, e o nariz achatado. Então é por isso que alguns acham que Paulo não casou, né? Que dizem que não era muito interessante. Alguns acham que foi por isso, mas brincadeiras à parte. Por essa descrição, parece, né, que segundo os nossos padrões, Paulo não era, né? Não seria um modelo assim de beleza, né? Como nós compreendemos hoje. Então os irmãos estão falando, Paulo, sua presença não dá. Lê o que você escreve até vai, mas quando você chega, a gente começa a olhar para você e ouvir você falar, fica difícil. Então a igreja, muitas pessoas desprezavam Paulo. Então Paulo não era
amado por todo mundo, como muita gente pensa, e todo mundo amava Paulo. Muito pelo contrário, Paulo diz que ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Ele foi rejeitado por muitos, teve que fugir de muitos lugares. Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo, ele teve que fugir de Tessalônica, ir para Bereia. O povo foi perseguir ele em Bereia, ele teve que ir para Atenas. Lá em Atenas ele foi chamado de paroleiro, falador, quem fala demais. A gente usa hoje uma expressão, né? Fala abobrinha, né? Então, paroleiro, fala demais, conversa demais. Ele foi açoitado em Filipos, picado por uma serpente em Malta, teve que fugir por um cesto de Damasco. Você acha que a vida de Paulo era fácil? E ele descreve ainda que ele sofreu naufrágios, foi açoitado, passou fome, frio. Aí a gente canta nos hinos, né? Eu quero ser como Paulo, né? A primeira serpente a gente já está, né? Esse dia eu estava ouvindo o hino, né? Eu queria ser como Jeremias, eu queria ser como Paulo, como Ezequiel. Irmão, Ezequiel, Deus mandou ele assar um bolo em fezes humanas para comer. Dá para começar por aí. Aí ele falou assim: Senhor, fezes humanas é demais. Aí Deus falou: tá bom, vou ter misericórdia de você, assa o bolo em fezes de vaca então. Passou em torno de 300 e poucos dias deitado só de um lado. Na cama a gente para dormir, né? Um pouquinho a gente já vira mais de 10 vezes, né? Imagina. A gente às vezes fala, né? Eu queria ser. Você tem ideia do que esses homens passaram? Eu não queria ser como Paulo, não, eu quero ser salvo. Mas ser como Paulo, a gente tem que estar disposto a sofrer se eu preciso. Mas agora eu queria ser como Jeremias, eu não. Eu queria ser como Ezequiel, eu não. Eu quero ser crente e ir para o céu. Agora, querer sofrer tudo que eles sofreram, alguém aqui quer ser Jó? Então, né, às vezes a gente canta, né, na inocência, né, sem saber, né? Eu queria ser como Jó, talvez você, né, mas eu prefiro não, obrigado. Então, houve um clima, né, de tensão muito grande. Quando chegam a Jerusalém, naquele cenário em que quem está com a verdade, quem está certo? Será que é Paulo? Será que é Barnabé? Será que são os judaizantes? E aí a reunião se estabelece. Aí Paulo vai falar, Paulo expõe tudo aquilo que Paulo de fato acreditava, Paulo explica, os judaizantes com certeza, né, também, já que eles eram intrometidos, já entraram no meio e também falaram aquilo que eles acreditavam. Só que olha que interessante, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Pedro tem uma visão, ele vê um lençol, como se fosse um vaso muito grande, descendo com uma série de animais. E aí, o Senhor diz assim: Pedro, mata e come, pode comer. Pedro fala: não, Senhor, aqui tem animais que são impuros para a nossa dieta, eu não posso fazer isso, jamais faria isso. Aí o Senhor diz assim: Pedro, não chames de impuro ao que o Senhor purificou. Ali já era uma referência aos gentios. E aí Pedro recebe um grupo de homens. O Senhor fala: ó, você vai receber um convite e você vai, viu? Pedro só foi porque foi revelado, senão ele não ia. Sendo revelado, Pedro ainda foi com relutância. Aí chega o grupo: olha, meu Senhor mandou te chamar. Ele vai na casa de Cornélio, vai à casa de Cornélio. Chega lá, era só gentios, Pedro e um grupo de judeus junto, né? Pedro, quem sabe se está ali na porta, sem querer entrar, olhando. Tá, o que você me mandou me chamar, Cornélio? Cornélio falou: ó, o Senhor mandou chamar você, você tem algo para nos dizer? Pedro falou: vixe, o Senhor quer que eu pregue para esse povo. Aí Pedro falou: vou ter que pregar, né? Pedro não queria, mas ele ainda levou testemunha junto, começou a pregar. Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. É interessante isso, porque é a única vez que você tem essa expressão desse jeito. O Espírito Santo não desceu, não veio, caiu, ou seja, foi uma coisa, sabe? E aí eles foram batizados, o Espírito Santo. Sabe o que Pedro falou? Pedro falou: agora eu vou ter que batizar esse povo nas águas, que já foram batizados com o Espírito Santo, não vou poder rejeitar a água para esse povo.
Para Pedro batizar aquele povo nas águas, primeiro o Senhor teve que batizar eles no Espírito Santo, para Pedro ver que o negócio era de Deus. Aí Pedro prega, batiza o povo nas águas e tudo mais. Capítulo 11 de Atos, sabe o que está acontecendo? Pedro está lá em Jerusalém, junto com as testemunhas, se explicando. Está se explicando lá em Jerusalém, capítulo 11. Pedro está lá em Jerusalém falando: gente, olha, eu fui lá porque Deus mandou. Deus mandou. Mas Pedro, você batizou o povo lá? Eu batizei porque o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. O mesmo que aconteceu com a gente lá em Atos 2, aconteceu com eles também. Tive que batizar. Eu entendi que o Senhor também escolheu esse povo. Pedro está se explicando. Pedro não queria pregar para um gentil. E aí Pedro tem essa experiência. Aqui em Atos 15, no concílio, o que Pedro faz? Pedro fala: irmãos, vocês estão lembrados do que aconteceu comigo naquela época, lá na casa de Cornélio? Por que o Senhor deu essa experiência para Pedro? Para Pedro ser uma testemunha lá em Atos 15, já para poder confirmar. Porque o ministério de Pedro é para os judeus, não é para os gentios. Ele é o ministério da circuncisão. Mas para que Deus deu essa experiência então? Já para Pedro ser uma testemunha favorável, porque Deus já sabe, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. E aí naquela hora Pedro se levanta: vocês se lembram o que aconteceu lá comigo, né? Deus mandou eu pregar para Cornélio, eu não queria, fui lá, o Senhor batizou aquele povo. E aí tem as missões também em Samaria e tudo mais. E aí por fim levanta-se Tiago, irmão de Jesus, que provavelmente já era o líder ali da igreja de Jerusalém. Tiago se levanta e diz: irmãos, não vamos impor um fardo pesado a esses irmãos, um fardo que nem a gente aguenta carregar. Então vamos fazer assim, vamos ficar combinado que os cristãos, gentios, vão se abster das prostituições, do sangue e da carne sacrificada. Por quê? Porque aí a gente consegue, né, o judeu pode sentar e comer com eles tranquilamente, sem nenhum problema. Então os gentios vão se abster da prostituição, se abster do sangue e se abster das carnes que eram oferecidas e sacrificadas aos ídolos. Foi a recomendação. Eles fizeram uma carta e enviaram, e Paulo e Barnabé vai, e aí vai junto com eles Silas também, que é o Silas, o Silvano, o Silas que depois vai com Paulo na segunda viagem missionária. Eles vão juntos com a carta de Jerusalém, levando a carta: a igreja decidiu. Mas você acha que os judaizantes pararam? Não, continuaram. Mesmo assim, continuaram ainda ensinando o que eles ensinavam. A gente tem judaizantes até hoje. Eles não pararam não, esse povo da cria, né? Esse povo vai multiplicando, né? Eles vão. Então, hoje em dia a gente tem tanto grupo tentando judaizar a igreja, sabe? Aí você vê o pregador com o kippá, né? Na cabeça ali e tudo mais, com o manto do talite no ombro e aquela coisa toda. Tem alguns lugares aí que você vê essas coisas. E aí eles criam todo um simbolismo, sabe? Há uma diferença. Por exemplo, nós temos costume das nossas igrejas, às vezes faz um castiçal em cima, porque é bonito. Porque a gente acha bonito, porque é legal. Mas a gente não coloca castiçal aqui em cima, um candelabro aqui, e a gente olha para aquilo ali e começa a criar todo o misticismo. Isso não faz, né? E tem gente que tem até a Arca da Aliança no púlpito. Aí você vem perto da Arca da Aliança e você fala aqui, o símbolo da presença, a Arca da Aliança, e você vê aquilo ali. E aí, isso tudo é um misticismo que foi criado, entende? E olha, vou dizer uma coisa aos irmãos. É claro que sempre tem as exceções, sempre tem, mas na maioria das vezes, as pessoas que entram por esse caminho são pessoas que querem extorquir os irmãos, na maioria das vezes, porque é mais fácil, quando você tem alguma coisa, entende? É mais fácil você conseguir tirar dinheiro dos irmãos, se eles estão vendo alguma coisa. Você não está vendo nada, você vai depositar dinheiro? Não, até agora o Pix está ficando perigoso já, mas né, mas é mais fácil, né, brincadeiras à parte, é mais fácil. Se eu tenho aqui, né, um potinho de água do Jordão,
Imagina essa água do Jordão, né, ainda uma arquinha da aliança aqui, que eu mergulhei nas águas, lá que, nas águas de Mara, onde o povo bebeu. Rapaz, você vai levar isso aqui para a sua casa. Mas você vai levar o quipar, porque o quipar, aquele negocinho aqui, é a mão de Deus sobre você. Então, por que você está usando o quipá? Porque a mão de Deus está sobre você. Então, aonde você for, a mão de Deus está sobre você. Compre o seu quipá, é só 599, parcelado em 3 vezes, sem juros. E você compra, porque você está passando por uma dificuldade tão grande. E aí você às vezes está passando uma dificuldade, e você vai lá e pega o seu cartão de crédito, e vai lá e passa, e se endivida mais, e você compra, porque você acredita. Então, existe todo um movimento tentando judaizar a igreja, mas eles querem o quê? Esse grupo que quer judaizar a igreja, aí vem a hipocrisia, eles não querem circuncidar. Pergunta para eles se eles circuncidaram. Vai lá circuncidar, ficar uns 4, 5 dias sem aguentar nem andar, sei lá, apesar que hoje em dia o negócio está diferente, né? A coisa moderna, né? Mas tinha que fazer como era antigamente. Vai lá em Êxodo 4 lá, vê como que o filho de Moisés foi circuncidado lá, né? Exatamente, pega uma faca de pedra lá, ó, como que Zípora pegou lá e cortou o negócio, dá para entender que ela catou aquilo lá e jogou no Moisés e falou: você é um homem sanguinário, né? Vai e faz assim como era antigamente, se anestesia, ninguém quer, né? Essa parte do judaísmo ninguém quer. Mas quando faz um porquinho na pururuca, né? Aí esse aí quer também, essa parte. Então, é hipocrisia, por quê? Porque a pessoa escolhe o que ela quer seguir. Ela está escolhendo, isso aqui eu vou seguir, isso aqui não. É favorável, né? Percebe? Aí você consegue ver a hipocrisia disso? A gente não precisa disso, irmãos. Nós não precisamos disso, porque nem Jesus usou isso. Jesus, ele pregava a palavra, e a palavra de Jesus tem poder e autoridade. O centurião disse: o senhor nem precisa entrar na minha casa, é só o senhor falar, porque eu também tenho autoridade. O centurião disse: eu digo aos meus, sim senhor pastor, vai eles vão, vem eles vêm, se o senhor falar, na hora. Pastor, por favor, com a oportunidade. A guarda do sábado também pode ser considerado como judaizante? Sim, senhor, exatamente. A guarda do sábado é um elemento litúrgico que foi estabelecido para a nação de Israel. Quando a gente olha, por exemplo, Hebreus, do capítulo 4, começa no 3, no final do 3, e o 4, o autor está deixando claro ali o significado. A palavra sábado, Shabat, vem da ideia de descanso, repouso, e o autor mostra que Jesus é esse repouso. Jesus é esse descanso. Então no Antigo Testamento, o sábado não era só o 7º dia, era o 7º dia, o 7º ano, o 50º ano, que eram os sábados, o ano sabático, o ano do jubileu, tudo isso apontando para Jesus, Então em Hebreus, no capítulo 4, o sábado ele é apresentado em 2 sentidos. Primeiro sentido, o sentido escatológico. O sábado é o descanso, é o sentido escatológico, ou seja, é o descanso futuro no qual nós entraremos futuramente, que Jesus nos levará. Segundo sentido, é o sentido soteriológico, salvífico. Todos aqueles que já recebem a Cristo, já entram no seu repouso, no seu descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tanto é que a igreja primitiva entendeu isso. Você não tem registros da igreja primitiva observando o sábado. E olha que interessante, foi bom o senhor ter mencionado isso, porque eu não ia falar, não estava lembrando. Todos os mandamentos nós encontramos na Bíblia reafirmados no Novo Testamento, exceto o sábado. Exceto o sábado. Você encontra reafirmado todos os outros, exceto o sábado. Por quê? Porque dos mandamentos, o sábado tem um caráter litúrgico, que foi dado para quê? Para o descanso da terra, para o descanso dos trabalhadores, o dia que eles tiravam para adorar a Deus. Então, o sábado é apresentado na Bíblia com 2 sentidos. Primeiro, vocês vão repousar o sábado, porque Deus repousou no 7º dia. Esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, aparece em Êxodo, depois do capítulo 19, no capítulo 20 mais especificamente. Vocês vão repousar o sábado e vão se lembrar que o Senhor vos resgatou do Egito. Então o sábado tinha esse sentido aos judeus,
tinha um sentido que era próprio para aquele povo, para aquela nação. Só que o sábado também apontava para algo. Vamos ler Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso, se eu bem me lembro, 15 em diante. Vamos ler Colossenses capítulo 2, acho que o verso 15 em diante. Minha memória está boa. Veja só, verso 16, mais especificamente. Verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então os sábados, essas festas, eram sombras do que haveria de vir, de Cristo Jesus. O sábado era o dia do descanso, o 7º ano, o dia de libertação de escravos e tudo mais, o 50º ano, o dia do retorno da terra, a terra era restituída. Então os sábados, por que está no plural? Porque não é só o sábado do 7º dia, do 7º ano, do jubileu, que era o 50º ano, 7 vezes 7, 49, mais um ano, o 50º ano era o ano do jubileu, restituição de terra, perdão de dívidas, libertação de escravos, tudo isso aponta para Jesus, é o ano aceitável. Jesus é o perdão, Ele é a restituição, Jesus é a verdadeira libertação, Ele é o verdadeiro descanso, tudo isso aponta para Cristo, era sombra do que havia de vir. Agora, se a gente já tem o corpo, você vai querer a sombra? Não é verdade? Você vai querer pegar a sombra se você já tem o próprio Cristo, o corpo. Paulo está dizendo, mas o corpo é Cristo, então esse corpo lançava sombras no Antigo Testamento, e essas liturgias todas eram sombras do que haveria de vir. Tanto é, como eu disse, a Bíblia não recomenda em lugar nenhum a guarda do sábado no Novo Testamento. Para encerrar minha participação, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, a partir do verso de número 8, Romanos capítulo 13, a partir do verso 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, olha que interessante. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amar o próximo como a ti mesmo. Quando os mandamentos são mencionados, nunca vai aparecer o sábado, sempre vai aparecer: não adulterarás, não matarás, não furtarás. O que Paulo está dizendo é: o amor cumpre a lei. Qual é a ética estabelecida por Jesus no Sermão da Montanha? É a ética do amor, amar o próximo, amar o seu inimigo. Esse é o verdadeiro espírito da lei. Então o sábado não é mencionado em lugar nenhum. Por quê? Porque são resquícios do que foi dado aos judeus. Então a igreja não precisa disso, nós não precisamos disso. Pode comer seu porquinho em paz, irmão, fica tranquilo, tá bom? Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: os judeus tiravam o sábado para ser um momento que eles consagravam e buscavam o Senhor. É assim que os judeus faziam, era um momento dedicado ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Qual a lição que nós tiramos disso? Que nós temos que ter o nosso momento com Deus, que nós temos que, a gente trabalha, a gente vive a correria, mas a gente não pode se esquecer do Deus Criador dos céus e da terra que nos salvou. A gente tem que, irmão, eu trabalho domingo, mas você tem o seu momento com Deus? Você tem um momento de qualidade em que você busca ao Senhor, em que você lê a palavra, em que você ora, em que você tem a sua comunhão com Deus? Você tem isso? Então é isso que a gente tem que pensar, é isso que nós temos que analisar hoje em dia, ok?